Olá, bem-vindos ao Pop-Up, o vosso compêndio de coisas boas e bonitas que semanalmente apresentamos na Rádio Observador, ou seja, tudo o que é cultura pop. Estamos aqui mais uma vez com a Maria Ramos Silva. Olá, Maria. Olá. O Pedro Buxerimentos. Olá, viva. E o Bruno Vieira Amaral. Olá. Bruno, podemos começar por ti outra vez. Há uns dias falávamos aqui de eventos clássicos da categoria do Festival do Caracol em Loures. É um festival que na verdade está a acontecer por estes dias. Eu queria saber se já lá foste ou se tencionas ir. Estou na dúvida. Este também é o fim de semana das festas populares da Baixa da Banheira, em honra de São José Operário. Portanto, São José Operário. São José Operário. Ok. Não sei, ainda não sei. Gostava muito de ir, seria a primeira vez, e poderia talvez escrever um artigo, o Consider de Caracol, uma espécie de resposta ao David Foster Wallace com o Consider the Lobster, mas ainda não sei se vou. Muito bem, intelectualidade do Caracol. Esta semana no Pop-Up vamos falar de festivais de verão, mas antes temos de passar por uma das nossas rubricas obrigatórias, que é a Boa Dica. Ora bem, esta semana a frase que temos em cima da mesa, à espera dos vossos inteligentes comentários, é de Steve Wozniak, o homem que fundou a Apple com o Steve Jobs, aqui há já vários anos, bastantes, e não é poucos. Disse ele, num tom relativamente decidido, deixem o Facebook para sempre. E ele falava do perigo que, acredita ele, que o Facebook representa para a humanidade em geral. Bruno Vieira Amaral, diz-me de tua justiça, devíamos sair do Facebook? E íamos para onde? Pois é, uma boa pergunta. Essa é que é a grande questão. Há duas coisas que, quanto a mim, são um pouco diferentes, que é, uma é a utilização que nós fazemos do Facebook, e essa pode ser controlada por nós. Aprendemos a gerir com a experiência, e com as más experiências aprendemos a gerir um pouco a utilização que fazemos, quer do Facebook ou de outra rede social qualquer. E outra é a questão do que é que o Facebook faz com a informação que recolhe dos utilizadores. E aí nós não podemos controlar, e a única forma, para já neste momento, que me parece possível de fazer alguma coisa é sair. Se não queres correr o risco dos teus dados, a tua informação ser utilizada para fins que não podes controlar, a alternativa seria sair, mas não é fácil, porque aquilo está construído de uma maneira a agarrar-te, não é? Torna-se viciante. É difícil sair, não é fácil, não é difícil entrar, mas é difícil sair. Qual é a relação que tens com o Facebook? É uma relação pacificada neste momento. Eu entrei no Facebook por questões profissionais. Na altura tinha que criar um perfil. E houve alguns momentos nesta longa relação de 8 anos em que pensei, disse, não, isto não é para mim, estou-me a chatear constantemente com discussões estúpidas com pessoas que não conheço, mas depois vais aprendendo a gerir isso, não é? Há sempre a possibilidade de bloquear as pessoas que não te interessam, e também vais educando as pessoas que estão no teu grupo de amigos, porque o Facebook, um dos grandes problemas é que cria uma ilusão de proximidade, de intimidade, e nós no convívio social, na vida real, conhecemos bem as regras, porque essas regras foram sendo estabelecidas ao longo de séculos de convivência entre as pessoas. Nós não nos aproximamos demasiado de uma pessoa, não tratamos por tu uma pessoa que conhecemos agora, e essas regras no mundo, no online, não existem, ou ainda não estão estabelecidas, e é muito fácil pessoas que tu não conheces de lado nenhum ultrapassarem certos limites que não ultrapassariam na vida real. E tu vais aprendendo a gerir isso, seja no Facebook ou noutras redes sociais. Neste momento, diria que tenho uma relação não tóxica com o Facebook, não é? Portanto, retiro do Facebook aquilo que me convém, e não tenho grandes chatices. Mas, por exemplo, só a questão dos dados, deixa-me só meter aqui a colher. Tu não sentes que nós já fazemos um bocadinho isso quando, e andamos a fazer lá há anos, cedemos os nossos dados voluntariamente
à clínica dentária, ao supermercado, ao oculista, e depois nos manda aquela mensagem simpática de parabéns nos anos e umas promoções. Nós já andamos, no fundo, a acumular cartões e cedências de contactos há muito tempo, não é? Muito antes do Facebook. Muitas vezes de forma inconsciente, porque também não temos noção. Sim, só que no Facebook, se calhar, a quantidade de informação que tu partilhas é maior e por vezes é informação que é íntima da tua esfera mais privada, não é? Enquanto que os dados que tu forneces a certos fornecedores de serviços, bem, é a tua morada, o teu número de telefone, o e-mail, poderão vender eventualmente a base de dados a outras empresas. Mas tu não disponibilizas informação sobre outra informação sobre a tua vida privada, não partilhas, não partilhas, por exemplo, fotografias da tua família ou dos teus filhos com amigos mais próximos. Sim, Pedro, achas que o Steve Wozniak exagerou? Se calhar exagerou um bocadinho. Ele é rico, não é? Portanto, acho que sim. Não sei, não consigo entender bem, não consigo entender bem várias coisas. Em primeiro lugar, esta aspiração, esta vontade, este desejo intenso que as sociedades têm de que a vida seja perfeita, que não haja os chamados trade-offs, não é? Quer dizer, se tu vais à praia, é natural que fiques com a pele não sei o quê, ou com caranguejo de morda, não sei. O mundo não é perfeito e, portanto, se eu quero estar no Facebook, alguma coisa vou ter de perder. Se calhar alguma privacidade, por exemplo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que o Facebook se tornou numa espécie de competição, uma espécie de como se fosse um gigantesco ginásio, em que as pessoas que ou estão reformadas ou estão desempregadas, digamos assim, ou não têm uma ocupação 9 to 5, vamos chamar assim, têm mais tempo a exercitar o músculo do Facebook, e essas pessoas a pouco e pouco estão a tomar conta do Facebook, digamos assim. Neste momento eu, por exemplo, evito discutir alguns temas, porque há muito mais pessoas muito mais bem preparadas, além de terem mais capacidade do que eu, eventualmente, mas sobretudo têm muito mais tempo e vagar para andar a ver todas as opiniões que há são profissionais daquilo. Exatamente, têm tempo para isso. Portanto, eu uso menos o Facebook do que já usei, um pouco por causa disso. Eu vou dizer qualquer coisa um bocadinho mais, redondamente mais polémica, um bocadinho mais polémico. Há sempre aqueles especialistas do Facebook, é uma espécie de, não sei se já perceberam, não sei se acontece nos vossos amigos, não é? Uma espécie de sentinelas do que está certo, que operam no Facebook. O politicamente correto, é isso? Não, parecem haver turnos. Bruno, agora esta start estás tudo de turno. E então eu digo, não sei o que, Bonifácio, qualquer coisa. Aparece imediatamente essas pessoas que estão de turno, e que são quase sempre as mesmas, ou a insultar, ou a dizer que não sei quem disse aquilo, ou a fazer um share daquilo que eu disse para o outro sentinela ver e atacar por outro lado. Isso no Twitter vê-se muito. Eu, como sou uma das poucas pessoas em Portugal que não é de esquerda, há muito poucas mesmo, é verdade. Eu no Twitter eu digo qualquer coisa, sou imediatamente atacado por um exército. Quando diz atacado, és insultado? Sim, insultado e pior, mas não é bem o ponto. É mais a organização, que eu acredito que seja uma organização espontânea, obviamente, não é nenhuma conspiração contra mim, mas as pessoas estão alerta. É como se um certo grupo de pessoas julgasse necessário que a ordem natural, vamos dizer assim, das coisas tenha que existir nas chamadas redes sociais, o que eu acho interessante, porque tem também a ver com a nossa tendência, mais ou menos, há quem diga, inata, que está nos nossos genes, os humanos, nos organizarmos, não é? Em fações, não é? As pessoas organizam-se. Pronto, isso é a primeira coisa sobre o Facebook. A segunda, sobre a privacidade, é uma questão também bastante interessante, porque as pessoas, por exemplo, não têm nenhuma dificuldade em perguntar a religião umas às outras, não é? Ou se acreditam em Deus, e mesmo em alguns impressos, em alguns questionários, perguntam isso. Com alguma... Não há nenhum problema. Bruno, tu acreditas em Deus ou não? Maria, tu acreditas... E a pessoa acredita em alguma coisa, que é mais ou menos a resposta que se dá. E outra coisa que eu noto bastante em Portugal é as pessoas raramente dizem em quem votam. As pessoas em Portugal respondem muito, o voto é secreto. O que não permite, pelo menos falo por mim, o que não permite que muitas vezes nós possamos, entre amigos ou entre pessoas conhecidas, discutir, mas porquê é que votaste nos não sei quantas? E a pessoa, olha, votei nos não sei quantas porque ainda ontem falava com alguém que me disse que votou no PCP e me explicou porquê. Eu nunca tinha pensado naquilo daquela forma. Não é um comunista, mas votou no PCP. Ou seja, tive uma discussão de 10, 15 minutos, uma troca de ideias, vamos chamar assim,
que é uma coisa construtiva, porque ele disse onde eu votava, eu expliquei-lhe onde votei, e estávamos mais próximos em muitos aspectos do que seria suposto pelo nosso voto, mas no entanto o voto foi completamente dísparo. E esta questão da privacidade, as pessoas valorizam algumas privacidades, mas depois outras não valorizam, e isso irrita-me um pouco, devo dizer, porque outra, por exemplo, fez alguma cirurgia nos últimos 2 anos. O que é que tens a ver com isso? Quer dizer, imagina que eu fiz uma cirurgia estética sei lá, do nariz ou o que for. O que é que eu vou pôr? Sim, estava inseguro em relação ao meu nariz e decidi, não é? Não sei, essa privacidade tem alguma dificuldade em relacionar com essa ideia por causa disso. Porque se for um apêndice, uma pessoa põe, sim, fui operado ao apêndice, e até quase que é uma medalha, assim. Mas se for uma coisa tipo, pus um nariz, fui endireitar o nariz, aí já, o que é que vais dizer? É muito curioso, sabes, porque o Sr. Wozniak, que tem esse discurso todo organizado contra o Facebook, mas depois é um tipo super ativo no Twitter. Não sei se vocês o seguem, partilha fotos da neta bebê, portanto... Mas são coisas diferentes ou não? Pronto, a questão é essa. A utilização coisas diferentes, a mesma pessoa usa de forma diferente o Facebook e o Twitter, ou não? Claro, mas... Sim, mas quer dizer, o princípio é o mesmo, não é? Quer dizer... É publicar coisas a teu respeito. Aquilo que tu revelas, ou aquilo que tu não revelas, quer dizer, eu acredito que passados mais de 10 anos, as pessoas, ou a esmagadora maioria das pessoas que utilizam o Facebook, tenha noção de que aquilo já não é só aquela ferramentazinha inocente em que tu ias reencontrar os amigos do externato que não vês há 30 anos, quer dizer, pode servir para isso também, e é engraçado que sirva para isso, mas não é só isso. Sim. Ao mesmo tempo, também não me lembro do Sr. Zuckerberg nos ter vindo dizer, atenção, todos os dias tenho que partilhar uma foto na praia com os vossos filhos, dizer o que é que estão a comer, onde é que passam férias, não é? Está nas tuas mãos. Isso é uma gestão que é tanto feita ali como é feita depois na tua vida offline. Sim, sim. Desculpa, eu farto-me de aprender no Facebook. Qual foi a última coisa que aprendeste? Eu assino imensas, não sei, like, ou se faço like, ou não sei bem qual é o termo, não estou a fazer género, não sei mesmo. Por exemplo, uma coisa que é o Atlas Obscura, já devem ter ouvido falar no site. É ótimo, só aquilo vale a pena estar no Facebook só por causa daquilo. Quer dizer, sempre umas coisas esquisitíssimas. Tem agora uma newsletter gastro, não sei, uma newsletter sobre comidas. Vale a pena estar no Facebook só para apanhar isso. Sugestões do Netflix, da New Yorker. Excelente. Sim, Bruno, tens instituições e organismos que utilizam isso de facto de forma muito, muito eficiente e muito interessante. Sim. Bruno, para quem escreve, é uma boa montra. É essa parte da divulgação do trabalho. Eu não tenho um perfil de escritor. A minha página é uma página pessoal, mas também não faço um grande... E tens critério a aceitar amizades? Basicamente toda a gente que me pede. Eu vi logo. Mas ficam ali a marinar um bocado e depois há um dia, sei lá, de 6 em 6 meses em que começo a aceitar e depois vou vendo mais ou menos qual é que é a interação das pessoas e algumas depois são bloqueadas. Depois também reparo, e isso acho que acontece com todos nós que temos no nosso grupo de amigos pessoas que não conhecemos pessoalmente, que é ver que só interagem quando nós publicamos fazemos um determinado tipo de post. Exato. Há pessoas que nunca interagem se eu escrever, sei lá, sobre futebol, mas se escrever sobre política, fizer uma crítica ao governo, qualquer coisa, partilhar uma notícia, automaticamente sei que aquela pessoa não vai falhar. Está lá, não é? Portanto, e isso torna-se em alguns casos, não é? Noutros pode ser desagradável, mas em alguns casos torna-se quase como um companheiro, não é? Nós sabemos, ok, isto vai... Exato. Vou chamá-lo, vou publicar isto e vou chamar aquele tipo, já estou com saudades dele. Valor seguro. E ele está lá, não morreu, sim. Está lá. Só dizer uma coisa profissional, o Facebook, um pouco como a televisão, as pessoas já fazem gala a dizer que já não estão, já não vão. Sim, eu tenho Facebook, mas olha, já não vou lá há 50 anos, não é? Exato. Coisa assim. Mas depois nós que trabalhamos nestas coisas da mídia, digamos assim, sabemos que a maior parte do tráfego que nos chega nos nossos sites vem do Facebook, portanto as pessoas veem um link, neste caso do sítio onde trabalho, do Expresso, por exemplo, e vão ao Expresso carregando através do Facebook. Portanto, nós quem trabalha nessa indústria sabe que há muita gente a ir ao Facebook todos os dias. Exatamente. E a clicar nas coisas. Depois das dúvidas em relação ao futuro da humanidade, dúvidas graves, vamos às certezas com o post-it.
Seguimos com a ronda semanal daquilo que mais gostamos de ver, ouvir, ler ou comer. Maria Ramos Silva, queres falar-nos de uma coisa que não é muito habitual nesta altura do ano? Não é mais ou menos, porque estas pessoas trabalham com tempo. Aliás, falamos sim, de cerimónias de entregas de prémios. prémios, sim. Eu acredito que também já estejam de volta dos Globos de Ouro. Aquilo não há de ser arranjado ali na É véspera. provável. Pronto. Nos Estados Unidos passa-se o mesmo, sobretudo porque vamos ter agora os MTV Video Music Awards em agosto. E há um artigo muito interessante da Vanity Fair que fala sobre a aparente escassez de mestres de cerimónia para espetáculos desta natureza. Chamados apresentadores. Exatamente, sobretudo figuras de primeira linha. Foi muito difícil chegar a um nome para esta cerimónia. Eu vou citar, ele chama-se Sebastian Maniscalco. Acho que é um comediante com algum currículo, mas enfim, não é uma figura de primeira linha. Exato. Eles apontam uma série de razões, algumas delas mais previsíveis, outras nem tanto. Uma delas começa logo por ser o investimento que uma preparação para um espetáculo deste exige. As pessoas têm mais que fazer na realidade, não é? E provavelmente vão ganhar muito mais se forem fazer um anúncio para uma grande cadeia ou algo do género. O facto de repente também com uma série de manchas em cima do currículo de outras celebridades, elas deixarem de ser opção, não é? Temos o caso dos Oscars, por exemplo, que é um caso recente, em que se acabou por optar por aquela solução de uma série de apresentadores. E depois um lado também muito engraçado e que de alguma forma está ligado a esta questão das redes sociais e do efeito de contágio, se quiseres, que há uma série de nomes que já não estão na disposição de se arriscarem a ser, como eles dizem, alvo de um roast, portanto, serem cilindrados, gozados, quase achincalhados nas redes sociais, sobretudo no Twitter, quase em tempo real, enquanto estão a apresentar. De facto, ganham muito pouco com isso e é interessante pensar até que ponto esta nossa capacidade de exposição ao ridículo e à crítica nos está a fazer encolher a nossa presença e até criar uma certa autocensura e instaurar o medo, não é? De repente estarmos ali, darmos a cara e sujeitarmos a ser ridicularizados por completo por qualquer passo em falso. Pedro, tu como rapaz da televisão, até que ponto é difícil encontrar um bom apresentador para este tipo de programas, porque são sempre todos transmitidos pela televisão, não é? Sim, em Portugal não é muito difícil ainda, porque há uma espécie de vínculo direto de tradição, ou seja, há de ser sempre alguém da televisão, do mundo da televisão, pronto. Pois se não se consegue alguém do mundo da televisão, pede-se a um ator, a um lista A, ou a lista B, um A-lister, um B-lister, arranja-se sempre alguém que aceite entrevista, que aceite apresentar, desculpa. Mas em Portugal o nosso guião, portanto, não sei se sabem, mas nestas galas há um guião, não é? E bem-vindos, e essas coisas estão escritas. Bem-vindos à 72ª edição, não sei o quê. Primeiro começamos pelo prémio para o melhor donut, sei lá. O guião não é provocatório, nem tem humor, nem tem sátira. Não é? Exatamente. Mas é uma coisa que a Maria disse e que eu já sofri na pele. O ódio das redes sociais, além de não ser agradável, digamos assim, é muito cansativo. Ou seja, é cansativo ser alvo de ódio e é cansativo, claro. E como qualquer coisa cansativa, nós tendemos a afastar-nos disso, não é? Portanto, ou seja, se é cansativo subir escadas, nós vamos pelo elevador, não é? E eu também, se fosse um Ricky Gervais da vida qualquer, também não aceitaria fazer. Não vale a pena, de facto, porque ele já tem uma carreira feita, para que é que ele ainda se há de sujeitar a isso? Mas eu entendo. As redes sociais trouxeram a distância entre certas coisas, certos eventos, certos atos e certas personalidades e o público acabou, não é? Portanto, há como se disse aqui, um link direto. E por mais que nós digamos ou queiramos não ler, eu não leio redes sociais, ou eu não leio o que dizem sobre mim, quer dizer, é virtualmente impossível não vir a saber de qualquer coisa mais grave. A mim vem-me dizer, este disse isto, aquilo, não sei o quê. Não quer dizer que me afete muito ou pouco, mas a maneira mais segura de ninguém dizer nada a nosso respeito é não fazer rigorosamente nada. Exatamente. Pronto, é só isso. Exatamente. Pedro, continuamos contigo muito rapidamente. Queres falar-nos de uma série de comédia? Sim, este programa tem este lado de sugerir, não é? Claro, assim, utilidade pública. Tic-tac, assim. Temos som e tudo. Eu queria sugerir uma coisa que está perdida na Netflix e que saiu este ano e que talvez seja das melhores coisas que a Netflix fez até hoje, para conhecer bem as palavras. E é uma série de 6 episódios de comédia e os episódios são curtos, têm um quarto de hora, coisa do género, coisa esquisitíssima, chamada I Think You Should Leave.
Acho que devias sair, algo assim. Sim, de um tipo que já teve no Saturday Night Live chamado Tim Robinson. Provavelmente se virem a cara dele não o reconhecem, eu não o reconheci. E é uma coisa feita, é uma comédia de sketch, não é? Portanto, a comédia de sketch são quadros diferentes e depois e que é, quer dizer, é uma coisa indescritível no bom sentido, é magnífico. Tem alguns dos sketches são muito agressivos, são mesmo muito agressivos. E eu recomendo vivamente, porque I Think You Should Leave na Netflix, que é uma coisa, acho que não digo que vai mudar a vossa vida, mas se calhar é uma daquelas coisas que se recomendam aos amigos. Vai torná-la mais bonita. Sim, melhor, vai torná-la mais rica. I Think You Should Leave. Bruno Vera Amaral, tu que és um rapaz pacífico, quase sempre, hoje queres falar... Sim, também. Hoje queres falar de guerra, não é? É o livro, a sugestão é um livro, é o Despacho do Michael Herr. O livro foi publicado originalmente em 1977, é um livro sobre a Guerra do Vietnã. Infelizmente demorou 42 anos a chegar a Portugal. Felizmente era fácil comprar a edição americana na Amazon ou outro site qualquer, e é um grande livro sobre guerra. Agora foi publicado cá em Portugal pela Antigma, com a tradução do Paulo Faria, conhecido por ser tradutor do Cormac McCarthy, cá em Portugal, e é um excelente tradutor, e é um livro que de facto é um desafio grande traduzi-lo. Nesta edição que eu tenho aqui ao pé de mim, tem na capa uma frase do John Le Carré sobre o livro, quer dizer, que é o melhor livro sobre guerra sobre a guerra no nosso tempo que ele leu, e é de facto difícil conseguir imaginar um livro melhor que te dê uma ideia do que é que foi a Guerra do Vietnã. O Michael Herr esteve lá em 1971 e escreveu uma série de artigos para a revista Esquire, e depois compilou-os e fez algumas alterações para a edição de 1977. E o que ele faz é traduzir tudo aquilo que se vivia, todo o ambiente da Guerra do Vietnã, para uma linguagem que tinha que, obrigatoriamente, de captar esse ambiente diferente das outras guerras. Portanto, tu, se escreveres sobre a Segunda Guerra Mundial, não vais usar a mesma linguagem, não estás a descrever as mesmas coisas. Nem o mesmo tom, provavelmente. Não, e ele teve de encontrar essa linguagem para conseguir traduzir para palavras o inferno e o absurdo que foi aquela guerra para os jovens, a maioria jovens norte-americanos que a combateram. Há aqui coisas que são devastadoras, que tu lês e tens uma ideia do que é que eles sentiam na guerra. Por exemplo, miúdos de 19 anos a virarem-se para ele e dizerem já não tenho idade para estas coisas. E tu tens uma ideia do absurdo que foi aquela guerra. Há uma série, um documentário no Netflix de 10 episódios, que é a Guerra do Vietnã, que é extraordinário. Sim, do Ken Burns, não é? É fantástico. Que é um realizador que já fez uma série de documentários que envolvem a história americana. A história americana. Sobre Nova Iorque, sobre o beisebol, sobre a Guerra Civil. E creio que também até sobre a Segunda Guerra Mundial. Este, sobre a Guerra do Vietnã, dá-te muita informação sobre os antecedentes e também sobre a experiência individual dos soldados na guerra. E eu recomendo a quem ler o Despacho, este livro do Michael Herr, que possa ver também o documentário, porque os dois de alguma forma complementam-se. 2 em 1, bem bonito. Segunda parte do Pop-Up, para falarmos agora sim do tema favorito do Pedro Buxeri Mendes, festivais de verão, que é o nosso prato principal, o pop de arroz. E tudo isto porque termina hoje, neste sábado, caso não estejam a ouvir isto com atraso derivado das graças dos podcasts, termina hoje mais uma edição do Nós Alive. Na próxima semana há Superbox Super Rock, depois ainda haverá Sudoeste, haverá Paredes de Cora, haverá Bons Sons, só para nomear aqui alguns. Vilar de Mouros. Vilar de Mouros.
Época alta da Festivalada e nós aqui com as perguntas fundamentais. E quando assim é, começamos pelo Bruno Vieira Amaral. Bruno, qual foi o primeiro festival a que foste e de que é que te lembras? Se é que te lembras de alguma coisa? Eu estive lá e lembro-me. Foi o primeiro Sudoeste em 97. Preciosidade. Eu fui lá para ver os Blur. Esse era o objetivo. Bom gosto. Tinhas quantos anos? Tinha 19. 19. Eu ia lá para ver os Blur e o resto não me interessava muito, apesar de, tenho de confessar que o melhor concerto dos 3 dias, quanto a mim, foi o último, foi o dos Suede. Mas os Suede também eram uma rapaziada muito interessante. Era. Mas o meu objetivo era aquilo. Depois foi a edição em que estiveram lá os Marilyn Manson. Porquê é que fizeste esse jogar com o olho? Porque toda a gente, ou uma grande parte dos festivaleiros desse primeiro Sudoeste tinha ido lá para ver Marilyn Manson. Não era o meu caso, não é? Então daí esse jogar de desdém, não é? Depois aquilo misturava ali várias tribos, não é? Qual era a tua tribo? A minha tribo era a tribo de um homem só. Acho que foste sozinho? Não, fui com os amigos, mas eles foram mesmo pelo espírito. Eles foram à vida deles. Tu acampaste, seguiste o ritual todo? Nós fomos os únicos. Sabe lá ele o que é que as únicas pessoas naquele festival que nós não tínhamos tenda. Não levámos tenda. Para quê, não é? Para quê? É isso mesmo. E quando toda a gente tinha levado tendas, umas gigantescas, outras aquelas tendas mais humildes, nós não tínhamos tenda, portanto foi uma coisa mesmo selvagem. E foi tão selvagem que eu não voltei a repetir, não é? Porque eu gosto de música. Não voltaste a repetir a ida a um festival ou a um festival com essas características? Com essas características. Não é? Portanto, voltaste a ir a um festival urbano? Urbano, pois. Tu és um rapaz da cidade. A ideia de ficar ao ar livre e tomar banho num canal de rega, é romântico. É romântico quando tens 19 anos, não é? Mas quando tens 30 e 40, se calhar já não é assim tão romântico. Muito bem, percebo. Maria, depois de ouvirmos este relato que deixa muitos detalhes por contar, mas enfim. Não vamos entrar. Os festivais hoje não existem só para ver e ouvir concertos, ainda que esse seja o aspecto principal. Verdade. São palcos de uma coisa da qual tu percebes muito, que é de lifestyle, não é? E de influencers e de redes sociais e todas essas coisas. Porque é que um festival é um cenário tão bom para estas coisas? Olha, é um cenário bom e ainda bem que é um cenário bom. Ainda bem. Não, ainda bem, sabes, porque sem querer os festivais, gostes ou não, são uma arena conseguiram tornar-se uma arena de liberdade, democracia e de repente eu não venho trabalhar de purpurinas, mas se amanhã resolver ir ao live de purpurinas, acho que ninguém vai olhar de lado. Portanto, tens ali um espaço para prolongares essa tua personalidade que é sempre extensível, não é? Através da forma como tu te apresentas, como tu te vestes, com as coisas que tu usas. E há um lado que faz parte, de facto, do ritual de tu ires a um sítio onde se concentram muitos concertos. E ainda bem, e recuando um bocadinho aos tempos de 97, e eu tive nesses anos inicialmente de festivais, e aquilo era muito romântico, era muito engraçado para quem era um jovem adolescente. Mas o conforto também é uma coisa que sabe bem, não é? E de repente se as coisas melhorarem um bocadinho e se as pessoas conseguirem investir um bocadinho também na forma como se apresentam, isso é válido tanto para uma ida a um festival como para outro evento. Repara, nós se olharmos, recuarmos alguns anos, não é preciso recuares muito, tu basicamente pensavas numa produção extra para um casamento ou para um batizado. Isto parece um bocadinho redutor, mas aquela ideia de tu investires, de pensares o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou fazer, como é que eu me vou apresentar, não é? Quase uma perspectiva performativa, dares largas a uma certa extravagância, um lado teu mais contido, habitualmente mais reprimido. Isso é uma coisa relativamente recente e nesse contexto eu acho que os festivais trouxeram essa validação e esse espaço para tu poderes viveres um bocadinho de ti de outra maneira. Da mesma maneira que tu consegues ter um cruzamento de gerações incrível nestes festivais. Tu tens desde os pais que levam os miúdos pequenos, se tu levares a tua avó ninguém vai olhar de lado. Tens o Pedro Buxeri Mendes a ver os da Cure, por exemplo. Com a sua pulseirinha. Portanto, há ali um sem fim de oportunidades que de alguma forma também te trouxeram uma lufada de cosmopolitismo que
também nos fazia falta. Pedro, gostaste do concerto dos The Cure? Gostei bastante, até gostei bastante mesmo. Sim. Foi a única coisa que viste na quinta-feira? Vi também, estive na tenda de comédia, é assim que se diz. Vi, acho que sim. Sim, vi no palco comédia, desculpa, acho que é assim que se chama. Vi o Carlos Coutinho Vilhena, sim, também. Eu estive lá. És um homem de festivais? Sim, sou por obrigação profissional, mas eu queria, antes de abrir o meu coração, os festivais demonstram duas coisas. Em primeiro lugar, que a chamada iniciativa privada, quando as coisas são bem feitas, digamos assim, consegue resolver os problemas das pessoas. Ou seja, os festivais são feitos por privados, não é preciso o Estado organizar um festival. E isto é feito em cima de que cinzas? As autarquias portuguesas deram cabo do mundo do espetáculo em Portugal, porque se tu fosses um artista minimamente conceituado, um Jorge Palma, um Rui Veloso, aqui há uns anos tu não fazias concertos, o teu agente pegava numa pastinha no carro, ia às câmaras, Câmara de Alcobaça, então pronto, o Rui Veloso vem cá no dia tal, e oferecia os bilhetes à população. Depois ias às Caldas da Rainha, tal, depois São Martinho do Porto, portanto, Batalha. Portanto, o Rui Veloso tinha muito sucesso, mas as pessoas esperavam, sem perceber, que o concerto fosse for free, fosse grátis, porque as câmaras municipais prestavam esse serviço. Exatamente. Pronto, e isso fez com que, durante muitos anos, fosse muito difícil a um artista português encher um coliseu ou encher um... Então eu vejo o Rui Veloso à borda, vou agora pagar 5 contos, ou não sei quanto é que era, 25 euros, para o ver. E os festivais demonstraram que era possível em Portugal que as pessoas pagassem para ver artistas. Pronto, é a primeira educámos, digamos assim, ou educámos-nos a pagar para ver artistas, porque de facto os artistas também estão a trabalhar, não é? Claro. Pronto, os Cure ontem foram tocar e prestam um serviço, digamos assim, temos que pagar, não é? A segunda coisa é que os festivais, e contra mim falo, demonstram o quão extraordinário o nosso país é. No bom sentido, eu já fui talvez a 40 festivais, nunca assisti a pancadaria, nunca houve tensão, nunca houve terrorismo, nunca houve polícia de choque, nunca houve... Mas há tensão. De vez em quando. Sim, é evidente, se houver uns miúdos de 19 anos que bebem os copos e depois estão os outros miúdos lá do bairro. Sim, mas lá, não tens nenhum caso... Sim. Como a Maria dizia, eu posso levar o meu filho de 13 anos e ele diz-me, eu vou ali. Quer dizer, e é uma coisa extraordinária que Portugal tem e que muito poucos países têm. Esta ausência total de medo no espaço público. Eu acho que posso falar por muita gente, pelo menos por mim falo, eu não... Porque essa ausência total, e isto é uma coisa extraordinária que se vê muito nos festivais. As pessoas fomos lá ver os Cure e pronto, e não andamos à porrada, ninguém nos rouba a carteira, não há facadas, não há mesmo as medidas de segurança, não são nada de transcendente, sempre uns polícias assim a revistar, mas eu podia ter levado 4 pistolas nas meias, porque ninguém espero que ninguém tome isto como... Ninguém viu os tornozelos, digamos Exato. assim, não é? Pronto, eu acho que isso é uma coisa que acho que é de saudar. E acho que é pouco observado, digamos assim. Até nós temos pouca... Provavelmente, mas... Sim, mas é um pouco isso, mas nós temos pouca observação do real e pouca reflexão, pelo menos é o que eu acho, além daquela evidente ou daquela costumeira, e isto é uma coisa boa que Portugal tem. A segunda é que, a terceira coisa é que Portugal tem festivais fenomenais, portanto, comparado com festivais noutros países onde eu já fui, os festivais dos outros países são muito parecidos com os nossos, ou os nossos muito parecidos com os deles, com a diferença que os nossos têm cartazes muito melhores, porque os nossos promotores são muito competitivos uns com os outros, e os bilhetes são muito mais baratos. Quer dizer, ver os Cure por 60 euros, ou não sei o quê, e ver mais uma série de bandas, ainda ver os tipos da comédia, ainda ter um bilhete de comboio... E ainda levar uns brindes para casa. Sim, isso está a acabar um pouco. Também tem a ver com a pegada ecológica dos brindes, não é? Mas é um excelente, quer dizer, é extraordinário, não é? Que possamos ver. Bom, dito isto, os festivais evoluíram imenso. Eu trabalho nisto porque estou ligado a televisões que transmitem festivais e faz com que eu encare sempre isto profissionalmente e tenha imensas reuniões, felizmente agora cada vez menos, porque a minha equipa trata disso, mas com imensos detalhes, imensas coisas que parecem sempre ser o fim do mundo, e chego basicamente ao festival bastante desgastado emocionalmente e a querer que aquilo acabe. Pronto. Mas nada contra o festival. Não, evidente que não.
E só mais uma coisinha muito pequenina, muito ligeira, os festivais em Portugal, alguns deles já se tornaram pontos de transição de idades, não é? Sei lá, o miúdo começou a ser adolescente quando foi ao seu primeiro Sudoeste, não é? Exato. Tem uma semana de campismo grátis e, É um ritual, não é? Exato, é essa a palavra que me estava a faltar. É o meu primeiro Sudoeste, por exemplo. É uma eu acho iniciação, isso, não é? exatamente, eu acho isso interessante. A entrada na idade Sim, adulta. Bruno, Sim, qualquer coisa desse género, por aí. Sim. Bruno, quando foste ao Sudoeste, sentiste que ainda por cima foi o teu primeiro e era o primeiro Sudoeste? Sentiste que passaste para uma fase diferente Não. do teu crescimento? Fizeste descobertas? Fiz, mas não vou falar delas aqui. Não é? É pena. Não, creio que hoje essa ideia é válida. Não é? Os miúdos vão ao Sudoeste. Na altura, creio que as pessoas foram mais pela música. Hoje, creio que pelo menos o Sudoeste já se transformou nesse ritual de passagem, de iniciático quase. Não interessa muito quais são as bandas, interessa ir lá. E isso é também um dos lados do fenómeno dos festivais, mas eu fui lá pela música e acho que a maior parte das pessoas também continua a ir. Um festival de música é mais entusiasmante que um festival literário? É ligeiramente menos soporífero. Há mais dinâmica. Mas há menos relação diferente. com os artistas. Para os escritores, os festivais são porreiros. Não é? Não sei, para quem vai assistir, não sei se ganha alguma coisa com os festivais, mas para os escritores é porreiro. É uma altura para conviverem um bocadinho, não é? Para saírem um bocadinho da toca. E conviverem, não é? Mas são fenómenos muito diferentes. Maria Ramos Silva, há um bocado de uma mania de dizer mal dos festivais, se calhar desde que em 2004 chegou o Rock in Rio e mostrou que há um lado comercial que podia ser explorado de uma forma um bocado mais intensa e que envolve os patrocinadores, ativações de marca, brindes, coisas que estão a acontecer a toda a hora, mas a verdade é que isso existe, mas os concertos continuam a existir. Há algum problema? É assim tão mau que existe este lado comercial? Não, continuam a existir e repara, esta ideia de que o Bruno fala de que no início há um bocadinho a ideia de que no início era tudo muito, muito verdinho, muito inocente, muito puro, íamos todos porque conhecíamos muito bem o cartaz de alto a baixo e tudo o resto era acessório. Eu não tenho a certeza de que fosse realmente assim, quer dizer, eu lembro-me de algumas experiências em festivais em que de facto tinha nomes que me faziam ir, que norteavam um bocadinho ali a tua experiência, mas depois também havia um número infindável de bandas que eu nem me lembro de ter visto e às vezes só quando voltas a cruzar com, sei lá, bilhetes antigos, cartazes antigos, é que recuperas essa memória. Portanto, não sei se a experiência mudou assim tanto. Mudou, de facto, a experiência tornou-se mais confortável. É evidente que os recintos aumentaram em dimensão, aumentaram em oferta. É natural que as marcas, nesse jogo, nessa cumplicidade permanente entre quem vai e quem vai para ver e para ser visto, e neste jogo permanente, não é? Mais uma vez, há num recinto festival como há cá fora, mas é natural que aproveitem isso. E no caso particular do Rock in Rio, eu acho que a experiência que eles traziam, de alguma forma, também levou a fasquia e bem para quem depois já cá estava instalado, porque gostes ou não, e discutas o cartaz, a localização, uma série de coisas, é um festival muito bem organizado e serviu, tudo que possa servir para de alguma forma alavancar o grau de exigência de quem está ao lado e de quem já fazia e fazia bem e tinha uma boa ideia, mas depois precisava de algumas arestas limadas, precisava de reforçar aqui e ali. Isso não me parece mal, não é? Deixa-me só meter aqui uma chega. Eu quando comecei a fazer festivais, portanto há 12, 13 anos. Fazer Trabalhar. Portanto, televisão, não é? Sim, transmissões. Os nossos colegas, meus colegas na SIC da informação, portanto jornalismo puro e duro, nem queriam ouvir falar. Não isto que nós estamos aqui a fazer. Sim, não queriam sequer ouvir falar, quer dizer, impensável, música dentro de um telejornal, isto são doidos. Isto porque se pedia, e quer dizer, e mesmo as pessoas antes de mim, se pedia aos colegas da informação que divulgassem que a SIC Radical haveria transmitir e tal. Os nossos colegas nem olhavam que estes tipos são doidos. E hoje em dia os festivais são uma commodity do jornalismo em Portugal. Temos diretos, tanto o pivô, ataque químico na Síria, terremoto em São Francisco, ligação direta ao festival de música, não é?
que temos este mix de notícias nos nossos telejornais, por várias razões, e o que se passou é que, estávamos a falar há pouco das redes sociais, as redes sociais beneficiaram imenso os festivais, porque houve o passa-palavra, não é? Muitas vezes nós até nem sabíamos que vinham cá os não sei quantas, antes, no tempo prévio às redes sociais. E agora basta e o festival não começa nem termina ali. Não é? Ora Depois... bem, antes e depois, e tag, e não sei o quê, e as fotografias, mas porque estes novos meios que nós temos, o que fizeram, como, portanto, as redes sociais, a internet, chamamos assim, tem que se alimentar de qualquer coisa, não é? E a música é uma coisa com imenso vídeo, não é? Como nós sabemos, portanto, se vem cá o Rod Stewart, eu posso sempre ir ao YouTube buscar uma atuação do Rod Stewart quando ele tinha 17 anos e pôr na minha página, não sei o quê. Isso existe, e portanto podemos estar a ter uma conversa sobre o Rod Stewart durante meses, mesmo antes do concerto dele começar. Ele veio a Lisboa recentemente. Quer dizer, os festivais tornaram-se assim uma espécie de é como ir à praia, não é? Como no verão, não sei o quê, não é? Ir à praia, festivais. Já fazem parte do alinhamento. Exatamente, fazem parte do verão, não é? Assim como os mosquitos também. Bruno, costumas ir a um festival depois de ir à praia? Não. Costumas sequer ir à praia? Tento, esforço-me por isso. Antes de irmos embora, depois desta festivalada, um pouco de história na rubrica Isso é que era bom. Ora, queremos saber que efemérides ou memórias andam pelas mentes do nosso ilustre painel. Pedro, tu querias falar de uma coisa que já falaste um pouco, talvez queiras aprofundar. Sim, ligando aos festivais, tem a ver com a memória de um tempo em que não havia festivais, o que é que nós fazíamos, não é? Em Portugal? Sim, neste caso em Portugal. O que é que nós as pessoas que tinham o verão, não é? Porque o verão é uma coisa que pertence aos jovens, não é? Não sei se vocês também dizem aquela coisa. Eu quando andava na escola tinha 3 meses de férias no verão e ia um mês para a casa da minha avó na Figueira da Foz. Não sei se vocês também dizem ou ouviram estas coisas. Pronto, eu passei a minha vida toda a dizer, a ouvir este tipo de versões desta história. Havia um mês que não sei o quê, havia um mês que pronto. Não sei agora quanto tempo é que as crianças têm ou que os jovens têm de férias, mas deve ser mais ou menos a mesma coisa. E não havendo festivais naquele tempo, ou não havendo propriamente eventos em que as pessoas se juntavam, nós no fundo, o verão era como se fosse um dia só. Agora vou ser um bocado poético, ou tentar ser um bocado poético. É bonito. Uma mistura de jogar à bola com não sei, com estar uns com os outros ali e subir às árvores para roubar fruta e era assim uma coisa, e ler jornais esportivos que vinham aí os craques para o Sporting ou para o Benfica ou para o Porto, no meu caso para o Sporting, e como não havia internet, não havia craques, como não havia nem internet, nem redes sociais, nem canais de cabo, não havia agenda, não é? Exatamente. A agenda era não ter agenda. A agenda era o jornal. Sim, e tínhamos que esperar pelo próximo jornal, que era amanhã ou daqui a 3 dias, e portanto o verão era assim uma espécie de dia gigantesco, com gelados, dias grandes, as noites quentes. E o tédio, também tens falado do tédio das férias grandes, não é? Exatamente. Não era só excitação, era também depois havia, isso é muito bem retratado na ficção americana, que nós vemos em algumas séries, por exemplo no Stranger Things, né? E andar de bicicleta e pronto, e isso, os festivais vieram a ocupar, digamos assim, algum desse tédio que o Bruno fala aí bem, e dá um pouco a ideia também agora, fazendo que os festivais é quase como se fosse um congresso que tu tens que ir, não é? Neste caso, na nossa vida profissional, as pessoas que trabalham têm que ir a uma formação. Não vou ter uma formação, vou ao live. Não, pronto, é um pouco isso, não é? É explicar o ponto. Exato. Depois de imaginarmos um pequenino buxerizinho no verão, Maria, queres falar-nos rapidamente de marketing? Que não é outra coisa que não é nada previsível. Na verdade não é bem uma efeméride, mas é um pretexto para recuar um bocadinho no tempo, aos primórdios do marketing, não marketing no sentido desde sempre, não é? Desde que há comércio podemos falar de marketing no limite, mas pronto, mas recuando ali aos tempos muito verdinhos do marketing, em que o lema era o que é importante é vender o mais possível. Entre outras coisas, mudaram um pouco. Eu trago-vos um livro que recupera essa história, esse trajeto. É um livro do Seth Godin, que é um senhor que percebe desta coisa. Chama-se Isto é Marketing. É da Ideias de Ler. Ele traz algumas ideias interessantes do marketing para hoje. No fundo, não, está em todo lado. Está connosco desde que acordamos até que nos deitamos. Portanto, não é assim um assunto, um tópico para marqueteiros, digamos assim.
Ele defende que, de facto, se queremos ser vistos, temos que aprender a ver. E aprender a ver vai muito para além dessa ideia e desse tempo em que marketing e publicidade quase não se dissociavam. O investimento em marketing era assim uma excentricidade que estava nas mãos dos quantos Shermans tinham dinheiro para gastar, e de repente o marketing tornou-se uma coisa importante no sentido em que estamos permanentemente a vender e a comprar, a vender-nos e a comprar alguma coisa ou alguma ideia. E como a ética e como a gratificação pessoal, mas também a gratificação no sentido de tornares isto um bocadinho melhor, o mundo, é importante e tem que ser necessariamente incluído neste discurso para fazer sentido, ou pelo menos assim devia ser. É um livro muito interessante, com muito terra a terra, portanto, sem grandes nomenclaturas, sem grande marketing, digamos assim. Ora portanto, bem. vai chegar a todos. Bruno, como é que vais dizer adeus às pessoas? Vou recuar a 1994, ao ano em que o Sr. Pedro Brunhosa e os Bandemónio lançaram o Viagens. Foi há 25 anos. Eu, no outro dia Descasso. no outro dia estava a ver um filme, o filme biopic do James Brown, e a certa altura aparecia o Maceo Parker, não é? um ator Maceo Parker. E eu lembrei-me, isto é o tipo que colaborou com a Brunhosa no Viagens, e foi a primeira vez que eu ouvi falar dele. Em relação ao Brunhosa, já lembrava-me de o ver num daqueles programas da RTP Porto. Ainda ele geria a máquina de som. E acho que não usava óculos escuros na altura. Sim. No Viagens há uma foto dele, no original há uma foto sem dele óculos. Sem óculos. É verdade. E pensei que raras vezes terá aparecido um álbum em Portugal tão revolucionário e ao mesmo tempo tão popular, porque vendeu toneladas, 200 e tal mil exemplares. E eu penso que terá sido, se calhar, a última vez que se juntou a popularidade com os caminhos novos que apontava. Não sei se terá envelhecido bem, tenho as minhas dúvidas. Depende da canção. Acho que em algumas não perdeu validade, noutras, enfim, depende. Estão datadas. Não sei que de facto anunciou novos caminhos para a música portuguesa. E foi extraordinariamente popular. Foi um fenómeno. Sim, foi um fenómeno com alguns precedentes. Exatamente. Mas que não se viria a repetir. Por exemplo, poucos anos depois, os Delfins também tiveram muito sucesso, mas não creio que se possa aplicar. É diferente, e depois também tiveste os Silence 4, que também venderam, uns quantos anos depois também se fartaram de vender. Muito bem, acabamos numa de discos. É o final de mais uma edição do Pop-Up. Voltamos na próxima semana. Até lá. Thank you.